Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Amém. Que a graça, a paz, a misericórdia, a compaixão do Senhor abundem em seus corações. Que o amor de Deus entra em comunhão com o espírito de cada um de vocês. Nós vamos dar início, à nossa quinta aula de discipulado do compêndio bíblico, da síntese da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Há uma possibilidade de a gente concluir hoje, pelo menos a parte bíblica, do nosso discipulado. Eu quero iniciar já agradecendo pela tua fidelidade, por você estar sempre conosco, espero que tenha absorvido algumas coisas, que nós estamos tentando passar para a igreja, nossa nova etapa de fundamentar a igreja no ensino da Sagrada Escritura, incentivando os irmãos a buscar mais na Bíblia, que é o fundamento da nossa fé, que ajuda a fundamentar a nossa fé. Então, eu quero te agradecer pela tua fidelidade em estar conosco, em divulgar esse nosso ensino. Agradecer em especial ao Daniel, que eu sempre vejo que está divulgando, que está incentivando as pessoas a participar, através das redes sociais, através do seu status, e como líder do louvor, sempre colocando no grupo da igreja, no grupo do Ministério de Louvor, incentivando aos irmãos a estar conosco. Tá? A Bíblia diz que nós devemos dar honra àqueles que merecem honra, então eu queria já dar honra à minha secretária aqui, para assuntos de live. A Alessandra está aqui de volta, então você pode fazer perguntas. Hoje, agradecer ao Rob, que me ajudou a semana passada, e hoje a Alessandra retomou as atividades, graças a Deus. Permita-me uma palavra de oração para a gente dar início. Paizinho querido, nós te chamamos, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu Espírito que está no nosso meio. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele é o nosso intercessor, o justo advogado. Ele é o nosso conselheiro. Ele é a tua presença não só no nosso meio, mas dentro de nós. Sem Ele, nada conseguimos. Sem Ele, a igreja é só uma reunião. Sem Ele, a palavra é só falácia. Sem Ele, o discernimento fica restrito à cultura, à inteligência humana. Por isso, Senhor Espírito Santo, muito obrigado. Te agradeço, Senhor, por fazer parte das nossas vidas. A igreja é tua, é o Senhor que alcança esses irmãos, independente de onde eles estiverem, qual estado, qual país, qual situação no seu coração. É o Senhor que convenceu eles a estar conectado conosco, Pai. E é o Senhor que faz essa peneira, essa peneiragem, para discernir o coração e as mentes, aquilo que provém do Espírito e aquilo que provém do homem. Então, ser conosco, ser em nós, ser através de nós, e tudo redunde para o louvor da glória do nome do Senhor Jesus, e para a graça e louvor da presença de Deus Pai. Amém. Então, nós estamos para a aula 5, eu já coloquei no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, a apostila da aula anterior, e se Deus assim permitir, na terça-feira que vem, eu coloco para a divulgação dos irmãos a apostila dessa aula de hoje, desse discipulado de hoje. Então, nós encerramos a nossa aula discernindo, falando sobre Jesus, e a gente ia entrar na história da igreja. Então, Jesus, ele é assunto ao céu, inicia-se então a missão do Espírito Santo de Deus, E Deus, dessa forma, ele muda de endereço. Deus deixa de ser o Deus que se manifestava no templo. Deus deixa de ser o Deus que mora exclusivamente lá no céu, lá longe, inacessível. Deixa eu falar uma coisa sobre inacessível. Existe uma palavra, geralmente ela se encontra nas Bíblias mais antigas, que é uma palavra chamada imarcessível. Fala que Deus habita em luz imarcessível. E ela foi, eu não sei se foi erroneamente ou agora está sendo traduzida nas Bíblias como luz inacessível.
A palavra imarcessível, ela significa luz que nunca apaga. Então, Deus habita em uma luz que ele nunca se apaga. Não tem resquício de possibilidade de a luz, pelo menos, ficar mais fraca, né? Então, e essa luz agora, ela faz parte de nós. Deus saiu, o Deus que habita em luz imarcessível ou inacessível, decidiu mudar de endereço e morar dentro de você. Dentro de nós, né? Saiu do templo físico e agora mora em nós. E a reunião do nós no sentido de pedras vivas, como diz a Bíblia, pedras vivas, eleitas e preciosas para Deus, para edificar um edifício, uma casa espiritual. Então, você e eu nos tornamos tijolinhos vivos espirituais, pedras vivas, e unidos nós formamos um edifício espiritual chamado igreja. E é justamente sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Surge a igreja. Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo desce e surge a igreja. A igreja é esse povo de toda raça, tribo, língua e nação. A igreja é o povo que não é diferenciado por sua identidade étnica, ou sua cultura, ou país aonde vem. A igreja é esse povo de toda língua, raça, nação, cor, sem diferença. É um povo diferenciado por sua união com Jesus, que faz de nós um só corpo, um só pão, um só sangue, um só espírito, um só povo, uma só nação, uma só igreja, onde Cristo é tudo em todos. Com a vinda do Espírito Santo, o projeto de Deus de unir a humanidade e se unir com a humanidade começa a se concretizar e dar os seus sinais nisso que nós chamamos de igreja. Bendito seja Deus por isso. A igreja não é uma organização, não é um prédio. A igreja não, a igreja, eu costumo dizer, estou falando muito na igreja sobre isso, sobre a igreja ser um organismo vivo. A igreja é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Ele é o corpo de Cristo, sua mente e membros na terra. Eu e você trazemos a mente de Cristo. Lembra que Paulo disse que nós temos a mente de Cristo, o pensamento do Cristo, e nós somos só seus membros, seus pés, suas mãos, sua boca na terra. Nós representamos, quando estamos unidos, o próprio Jesus. A igreja é o corpo espiritual de Jesus. É através dela que Cristo se manifesta. A igreja é a comunhão, a união daqueles que romperam com a rebeldia, romperam com o rebelde, né, Satanás, e se tornaram um com Cristo. Deus vem buscar um povo que desenvolve a sua própria salvação. Aqui existe algo que é um mistério. Nós precisamos vamos dizer assim, crescer nesse entendimento. Em Filipenses 2, de 1 a 12, diz que nós devemos desenvolver a salvação. Há aqui também um parâmetro para a gente talvez começar a discernir que a salvação, ela provém de Deus, é uma obra de Deus, mas nós precisamos ser participante dela, né? Desenvolver essa obra. Aqui nós estamos falando que a fé sem a obra ela é morta. Não adianta você dizer que é salvo e não viver como salvo, né? Desenvolver a sua salvação. Por isso, não há salvação fora da unidade de Cristo. Consequentemente, não existe salvação fora da igreja. É uma doutrina que parece ser bem radical. Não existe salvação fora da igreja, da unidade do povo de Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo, estou sendo muito enfático. Fora da igreja não tem salvação. Deus decidiu salvar todos aqueles que estão em Cristo. Então, se Cristo, se a igreja é o corpo espiritual de Jesus, se você não faz parte desse corpo espiritual, não há salvação em você. Então, meus irmãos, não há salvação fora da igreja. E quando eu estou dizendo igreja, não estou dizendo corpo físico, o espaço, o prédio. Eu estou falando sobre o corpo espiritual. Aqueles que um dia aceitaram Jesus, romperam com o rebelde, com a rebelião, aqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida, dono, comprou você e eu com o seu sangue, pagou um alto preço. Aqueles que aceitam a doutrina, a palavra, a direção, o direcionamento
aquilo que eu falava, explicava para uma pessoa a semana passada, dizendo que o Senhor nos salvou, mas Ele impôs algumas condições para que a gente continuasse andando nesse caminho. Uma placa de direcionamento para que nós estivéssemos diante desse caminho e não nos desviássemos. E se a gente desviar, a gente pode cair da salvação, como diz a palavra de Deus, tá? Então, essa é a igreja. De nada adianta dizer que acredita, porque o diabo também diz que crê, e a Bíblia diz que teme diante dele, e não viver nos preceitos da unidade, do relacionamento, da afeição, da compaixão, da entrega total e da fidelidade. Não adianta a gente dizer que acredita em Jesus como Salvador, mas a gente não vive aquilo que ele traz assim como base, que é a unidade, o relacionamento. E eu friso aqui o relacionamento, porque o relacionamento a gente só consegue viver em comum unidade, um com o outro. A afeição, a compaixão, a entrega, a fidelidade. Pregar o evangelho, essa mensagem do evangelho, não viver em comunhão com a igreja, seu povo, é hipocrisia. Dizer que Jesus é Senhor e ser pastor de si mesmo, e não se submeter às autoridades que foram constituídas por ele. A Bíblia diz que as autoridades espirituais, existenciais, foram constituídas por Deus. Falar que acredita nisso, que acredita em tudo isso, e não se submeter a essas autoridades que foram levantadas pelo Senhor, isso é hipocrisia também. Hebreus 13, 17 diz: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas suas almas, como aqueles que hão de dar contas dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Em Efésios 11 diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja que ele está dizendo que ele instituiu para que o corpo de Cristo fosse edificado. Na anterior, ele fala assim que existem pastores e líderes que orientam a igreja. Em Efésios 5,19 diz: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 14, 26 diz: quando vos reunis, uns têm salmo, outros têm doutrina, esse traz revelação, aquele outras línguas, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. E ainda em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar, de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, como alguns estão fazendo. Essas passagens bíblicas, elas que descrevem a dinâmica de uma reunião cristã para ser conhecida como a igreja. Então, ele está dizendo que uma reunião para alguém, para dizer assim, somos igreja, precisa ter cânticos espirituais, salmos, palavra, ensinamento, precisa ter líderes que coordenam para edificação, não deve estar congregada com o mesmo sentido, em um mesmo nome. Então, por que eu estou frisando isso? Porque tem pessoas que estão dizendo assim, eu estou reunindo com um grupo de pessoas no futebol, essa é a minha igreja. Eu estou indo para a academia e tem um grupo de pessoas que a gente se reúne lá, isso aí é uma igreja. Não é bem isso que a palavra de Deus diz. Existe algumas dinâmicas que devem acontecer nessa reunião, nessa eclésia, nessa assembleia dos santos, que caracterizam uma igreja. Eu não estou falando de uma igreja institucionalizada, mas como corpo de Cristo. Falar a mesma língua, mesma linguagem, todos juntos estarem com o desejo de louvar ao Senhor, de estar irmanados, de crescerem juntos, um ensinando o outro, um incentivando o outro, demonstrando amor, aprendendo juntos. Né? Quando há essas características, aí sim se constitui igreja. Não dá para dizer que qualquer tipo de reunião, embora tenha crentes nessa reunião, a igreja está reunida, se não for nesse mesmo sentido.
reuniões onde esses padrões, mesmo que em parte não se apresenta, não se caracteriza como igreja. A Bíblia ensina que a igreja contém um mistério. Ela contém um mistério e é um grande mistério de Deus. É um mistério que Deus manteve oculto e que poucos conseguem discernir a igreja, né, como mistério de Deus, como algo espiritual. Em Efésios 3, de 9 a 10, diz: e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes, autoridades nas regiões celestiais. Em Efésios 5,32 diz, através do apóstolo Paulo: grande é esse mistério, digo-os, porém, a respeito de Cristo e a igreja. A frase sugere que o casamento é algo profundo e complexo, que contém elementos de mistério e significado espiritual. Esse mistério é amplamente interpretado por uma figura de relacionamento entre Cristo e a igreja, e também como um modelo para o casamento entre homem e mulher. Portanto, cuidado ao falar mal da noiva do Cordeiro. O que eu quero dizer com isso? A igreja, como corpo espiritual, ela é algo que a própria palavra de Deus nos diz que é um mistério e que estava escondido dos homens. Os homens não conseguiam entender a igreja antes de Jesus. E mesmo assim, Jesus estabeleceu o Espírito Santo para vir estabelecer e revelar aos homens o mistério que é fazer parte do seu corpo, parte da igreja. Então, muito cuidado quando se fala da igreja, quando se interpreta algo com relação à igreja, porque Jesus é apaixonado pela sua noiva. Deixa eu só arrumar uma situação aqui que está me atrapalhando um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque... E agora eu fugi, saiu do... Só um pouquinho, meus irmãos. Voltei. Então, passando essa parte da criação, do surgimento da igreja, surge o período dos apóstolos. É a pregação dessa mensagem chamada Evangelho. É o anúncio do reino de Deus. Então, é quando os apóstolos, quando eles surgem, eles começam a anunciar o reino de Deus sobre todo o gênero humano. Lembrando que Jesus nos envia para pregar o evangelho do reino. Jesus não manda nós pregar o evangelho da democracia. Está sendo estabelecido um reinado, onde nós temos um rei sobre nós. Nós pregamos uma monarquia. Virá um rei que governará e dominará sobre tudo, né? Não é uma democracia onde cada um de nós pode dar opinião, vamos dizer assim, votar naquilo que nós achamos melhor. Nós temos um rei e senhor. Aceitar Jesus como Salvador é uma coisa, aceitar ele como Senhor é outra coisa. Ele manda e aqueles que têm juízo obedecem. E isso que é o evangelho do reino de Deus. Eu falava para um irmão semana passada, eu estava falando sobre uma analogia, eu falei sobre uma analogia que eu aprendi há muitos anos atrás sobre, eu acho que eu já contei para vocês sobre o rei que viria e anunciaria esse evangelho, né? Ele manda um atalaia, um anunciante antes da chegada dele. Eles vencem uma batalha e conquista aquele espaço, e daí manda um atalaia, um anunciante, um mensageiro para o povo derrotado, né? Falei semana passada sobre a analogia sobre Corinthians e Palmeiras. E daí ele diz, olha, o rei vem, molde-se a forma de viver do novo reino. Esse é o evangelho, né? Que logo ele virá, né? No período de Atos dos Apóstolos, toda essa história é sintetizada e clarificada. Os apóstolos têm essa responsabilidade e privilégio de levar essa boa notícia. Um rei venceu
está retornando. O apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, é aquele que conseguiu, a maioria dos livros do Novo Testamento é de autoria do apóstolo Paulo, né? Todos os apóstolos tiveram sua importância na expansão da igreja e do evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus levanta um homem chamado Saulo. A palavra Saulo, em hebraico, é a mesma que Paulo, de origem latina, os romanos, né? Não foi mudado o nome dele. Paulo e Saulo quer dizer pequeno. Também chamado Paulo pelos romanos. É Paulo quem faz toda a síntese do povo hebreu, da descendência de Abraão, da tradição de Moisés, com a filosofia grega, com o Império Romano e com o direito romano. É Paulo que é usado por Deus para o anúncio do evangelho a nós, os gentios. Quem são os gentios? Gentios somos nós. Todos aqueles que não são israelitas, que aceitaram a Jesus como Senhor, que aceitaram essa palavra de fé, eles são os gentios, os não-judeus. Né? Deixa eu corrigir ou arrumar algo que eu disse lá no início, lá sobre judaísmo. O judaísmo é uma religião, e eu acho que eu estava ouvindo o vídeo que eu disse, que eu falei que todo judeu, todo o hebreu, ele é judeu. Não é uma verdade isso. Todos agora são judeus. Todos os israelitas são judeus. E por que judeu? Porque a tribo de Judá, ela foi proeminente, ela foi uma das maiores tribos, eu ia falar exaltou, mas não é bem essa palavra, ela se destacou entre as outras tribos, depois do exílio. Então, todos os hebreus passaram a ser chamados de judeus, mas nem todos os judeus são judaizantes, nem todos seguem a religião judaica. Tem judeus que não seguem a religião judaica, tá? Então, o judaísmo, sim, é uma religião. Então, e Paulo, ele é aquele que é escolhido por Deus para trazer para nós essa fé em Jesus Cristo, para nós que não fazemos parte do povo judeu, do povo hebreu, né? E ele espalha essa mensagem nos 4 cantos da terra. Paulo faz 3 grandes viagens missionárias e implanta a igreja, espalhando a mensagem de Jesus para o mundo todo. O que chamamos de Novo Testamento são escritos apostólicos. Aquilo que nós chamamos de Novo Testamento são registro das atividades dos apóstolos, né? E em especial do apóstolo Paulo. E essas igrejas que foram sendo organizadas por intermédio dos apóstolos. A doutrina do fim dos tempos é onde já se encerra, depois da criação, que vai sendo formadas as igrejas. Nós temos o Apocalipse, que fala sobre essa doutrina do fim dos tempos, que nós chamamos de escatologia, ou esperança das coisas que estão por vir, o fim do mundo como nós conhecemos. Novos céus e nova terra, que está baseado na volta de Jesus, a volta de Jesus que é a esperança de toda a igreja, né? Pois Jesus nos fez essa promessa que um dia retornaria e nós vivemos debaixo dessa fé. Pouco proclamado isso, talvez, nas nossos irmãos cristãos de outra denominação, né? Estou falando em especial dos irmãos católicos, né? Pelo tempo que eu estive lá. Fala-se pouco sobre o retorno de Jesus, embora eu sei que eles creiam nisso, mas também é bastante divulgado por nós, cristãos, vou usar o termo protestante, evangélicos, para que a esperança que nos move, né? O retorno do Senhor, que a gente crê que está próximo, né? Que vai pegar, que vai resgatar a sua noiva, para a gente ir para as bodas do Cordeiro. Então, fazendo um resumo, de toda a síntese bíblica, lembrando aos irmãos que nós estamos fazendo um resumo bíblico. A gente não está focando em livros, a gente pode fazer isso futuramente, né? Fazer um estudo do livro em si, de capítulos e versículos, é muito interessante. Seria bom que a gente fizesse isso, né? Mas a gente aqui resumiu numa síntese bíblica, de Gênesis e Apocalipse, pegando alguns pontos que eles são centrais, né? Não focando tanto neles, mas para conduzir ao entendimento do irmão.
Meus irmãos, fazendo um resumo do resumo, Deus criou a humanidade para uma relação de unidade e relacionamento com o ser humano. E para existir, só pode existir em comunhão com Ele, o Criador, o Deus. Deus é tudo. Esse ser criado para ter um relacionamento de unidade, de intimidade com o Criador, se rebela contra esse tudo. Se você se rebela contra o tudo, você vai cair no nada. Deus é vida, e se você se afasta da vida, só sobra para você a morte. Deus é verdade. Se você se afasta da verdade, só sobra a mentira. Ele é o caminho. Se você sair do caminho, você está perdido. Deus é luz, é amor, é esperança, é paz, é alegria. A condição humana pecadora impede que tenhamos relacionamento com nosso Pai, que é santo, 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 é puro. Impede o relacionamento de um Pai que quer habitar entre nós. Em resumo, o homem rebelde nada pode sem Deus. Sem Deus só consegue se destruir e espalhar o mal e o caos no mundo que Deus criou. O homem sem a presença da vida, ele gera a morte. A Bíblia é uma grande história de amor, cujo centro é o amor. A saber, Deus é amor. Aqui nós terminamos a parte da síntese bíblica. Essa parte, primeira parte do discipulado. Eu quero aproveitar para sair um pouco dessa parte de síntese bíblica, já que a gente já terminou essa parte da Bíblia em palavras ou frases, de Gênesis e Apocalipse, né? Fazendo um resumo do relato bíblico, da ideia, do conceito. Eu quero entrar um pouquinho na história da igreja. Agora a gente não vai focar tanto na Bíblia em si, mas na história geral, geográfica da Bíblia, do povo de Deus, a partir da igreja, a partir da vinda do Espírito, como que ela foi formada, como que ela chegou até nós. Talvez não dê tempo da gente fazer até o final, mas eu gostaria de, se você tiver alguma pergunta sobre essa parte, senão eu já vou entrar na parte da história propriamente dita, história da igreja. Tem perguntas? Se quiser fazer pergunta no final também, fiquem à vontade, tá? Bem, a igreja judaica teve grande dificuldade de aceitar a igreja gentílica. Ela criticava os apóstolos até por entrar em casa de gentios. A harmonia dessa igreja ela era muito difícil. Imagine só, a lei dizia que você não poderia ter contato com pessoas que eram pecadoras. E todos os gentios eram pecadores, eram considerados amaldiçoados, né? Ainda tem essa doutrina, porque o povo judeu ele está ainda debaixo da lei, né? Então você não pode ter comunhão, que eu digo comunhão de relacionamento, de falar do mesmo Deus, de estar relacionado a Deus, coisas que se relacionam a Deus no mesmo culto, junto com pessoas que não são israelitas, né? Então, uma das maiores dificuldades que eles tiveram no início da igreja era fazer com que eles participassem da mesma casa, do mesmo culto, falassem sobre o mesmo Deus, como Jesus tinha quebrado esse muro de separação e já não existia mais isso. Colocar isso no coração deles, na mentalidade deles, era muito difícil, né? Então essa foi uma das primeiras dificuldades que a igreja teve a harmonia na mesma igreja, né? Ela não era fácil. Já aí, nessa época, teve o governo de Nero. Quando teve o governo de Nero, o imperador Nero, aconteceu o incêndio em Roma. Isso foi em 64 depois de Cristo, no ano 64. Esse incêndio ele durou de 6 dias e 7 noites. E ele culpou os cristãos por esse incêndio. Mas por que ele culpou os cristãos? Porque existiam 14 bairros em Roma. E dos 14 bairros, 10 pegaram fogo. De qual desses 4 bairros que sobraram,
Quem que morava nesses 4 bairros? E um fogo que a história diz que o próprio Nero teou em Roma. Sim, a maioria que morava nesses 4 bairros que sobraram foram os cristãos. E daí ele usou isso como uma desculpa para culpar os cristãos pelo fato do incêndio, né? Nero usa o fato para culpá-los. Então houve grande perseguição aos cristãos que foram brutalmente assassinados. Eles foram, imagine uma carnificina que fizeram com os cristãos. A história diz que na rua principal de Roma, eles colocavam cristãos de lado a lado, crucificados, pendurados, crucificados, e jogavam piches sobre ele e ateavam fogo neles para que eles iluminassem a rua por onde os romanos passavam. E como se fosse a lâmpada que iluminava a passagem deles, era cristãos pegando fogo. Tão cruel que era, sem contar as outras tipos de assassinatos que fizeram. Foram brutalmente assassinados. Em 68, Nero é deposto pelo Senado e comete suicídio com a ajuda de seu secretário, né? Ele combinou com o secretário dele que se eles dispuserem ele, né, que se ele fosse deposto, para que esse secretário dele o matasse. Então ele cometeu um suicídio. Assume então Vespasiano, que governa de 69 a 79. Em 70 depois de Cristo, ele inaugura o Coliseu. Sabe o Coliseu romano lá, que parece ser quebradinho lá? O Coliseu romano, ele inaugura como se fosse um estádio, e ali 10 mil, no dia da inauguração, 10 mil cristãos foram assassinados. Ele também destrói Jerusalém, incendeia o templo de Jerusalém e promove, por isso nós não temos o templo hoje. Ele destruiu o templo, e ele promoveu a dispersão do povo judeu. Ele espalhou o povo judeu: eu não quero mais vocês aqui, somem daqui, quem estiver aqui vai ser morto. Ele espalhou pelo mundo inteiro. Essa dispersão, ela é conhecida como diáspora. Em 79 depois de Cristo, seu filho Tito Flávio assume. Ele foi conhecido como o segundo Nero, pela maneira bruta e cruel com que perseguia os cristãos. É ele que deporta o apóstolo João para a ilha de Patmos, onde João escreve o livro do Apocalipse. Muitos outros imperadores perseguiram os cristãos. Entre eles está Décio, Marco Aurélio e o mais cruel de todos, Diocleciano. Diocleciano manda prender todos os líderes cristãos, e queimar todos os livros sagrados que existem. Tudo que podia dizer que era sagrado, que direcionava o cristianismo, quer livro, quer qualquer coisa mesmo, ele mandou queimar, destruir. Então, acreditava-se que o cristianismo não ia sobreviver nesse período, até que assume o Império Romano o imperador Constantino. O imperador Constantino, ele ia enfrentar uma batalha que ele achava que era impossível vencer. E nessa batalha, dias antes, ele teve um sonho, e nesse sonho ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu uma bandeira, né, um estandarte com uma cruz. Lembra-se que naquela época a cruz era considerada um instrumento de maldição, de tortura. Imagine hoje, para nosso tempo, para você entender melhor, uma pessoa que foi condenada a cadeira elétrica. Então imagine, ele tem um sonho que ele sonhou com uma cadeira elétrica. Ou você carregando no peito assim uma cadeira elétrica. Então era mais ou menos como que simbolizava a cruz naquele tempo. E diz a história que ele teve um sonho, e nesse sonho tinha um estandarte, uma bandeira, ele carregava uma bandeira com uma cruz, e uma voz disse para ele: com este sinal vencerás.
Então ele mandou confeccionar essas bandeiras, né, estandartes, com a figura de uma cruz, e ele venceu a batalha. Então, por volta de 313, o cristianismo, que até então era atacado, passa a ser a religião oficial de todo o Império Romano. Ele decretou, segundo relatos, ele se converteu a partir disso, e ele decretou que o cristianismo passava a ser a religião oficial do Império para todos os povos que estavam sob o domínio do Império Romano. Isso teve o lado bom e o lado ruim. O cristão, lado bom, o cristão não era mais perseguido, não era morto, não tem suas propriedades mais confiscadas. Agora ele tem terras, as terras são devolvidas a eles, e muito mais que ser devolvida, eles ganhavam terra pelo Império, e podiam até reunir-se, o que era proibido. Eles são pagos pelo governo para pregar o Evangelho, para expandir a boa notícia. A mãe de Constantino, do imperador, compra terrenos nos pontos principais e mais importantes para os cristãos em Jerusalém, e constrói em cada ponto que ele comprou uma igreja memorial. Imagine que ela foi para Jerusalém e falou assim: aqui Jesus foi crucificado. Ela compra aquela terra e coloca lá um memorial, manda levantar uma igreja lá. Até então, ser cristão era colocar a cabeça a prêmio, era ser inimigo do Estado e, consequentemente, sofrer sua fúria. Agora é sinal de status social, e é ser candidato aos benefícios que provinham do Estado. Primeiro o Estado perseguia e agora o Estado ajuda. A porta de entrada para o cristianismo deixa de ser a conversão e passa a ser a tradição. Você nasceu, está debaixo do domínio do Império Romano, você automaticamente já ganha o certificado de cristão. Você não precisava mais se converter, aceitar Jesus, né, para que isso acontecesse. Bastava ser romano ou estar sob o domínio romano, já se fazia um cristão. Como consequência disso, o paganismo entrou na igreja, através da religião dos povos conquistados, que eram obrigados a se dizer cristão, mas não deixavam suas crenças pagãs. Nós chamamos hoje isso de sincretismo religioso. Imagine que você era obrigado a dizer que você era cristão, e você era obrigado a participar, vamos dizer assim, da missa, para que se entenda melhor, né? Não era o contexto da época. Você era obrigado a participar do culto, da missa, mas você continuava acreditando, sei lá, no Deus Pedra. Então você trazia aquilo, você fazia aquilo porque era obrigatório, mas teu coração estava em adorar outro Deus. E daí o paganismo começou a entrar e contaminar a igreja cristã. Mesmo porque eles não eram convertidos, eles eram convencidos, né, a se tornarem cristãos na época. Podemos dividir a formação da igreja em etapas. A primeira etapa chama-se período patrístico. Esse período fala sobre homens cultos e importantes que mantiveram a fé e a doutrina cristã. Entre eles está Basílio, um grande defensor da doutrina no Concílio de Nicéia, que foi convocado porque surgiu na igreja do Egito, a partir da igreja do Egito, por um homem chamado Ário, uma heresia que dizia que Jesus não era Deus. Vocês já ouviram isso hoje? Algumas religiões dizendo que Jesus não era Deus? Isso surgiu lá no Egito, por um tal de Ário, e isso pela igreja que estava já sendo formada no Egito. E daí, o Basílio fez uma reunião com todos os líderes, os pensadores da época, os grandes pensadores da época cristãos, e nessa reunião ele combateu essa heresia, né, que Jesus não era Deus. Atanásio era outro patriarca. Ele derruba, então, essa tese de Ário e fundamenta a ortodoxia. O que é a ortodoxia? É um pensamento que se mantém fiel à tradição.
Falou assim, não, os apóstolos, eles diziam que Jesus era Deus, eles adoravam Jesus, eles declararam isso, quiseram matar Jesus porque ele se disse Deus, e assim, ele defendeu essa tese, derrubou a tese de Ario, né? E no Concílio de Nicéia foi decretado que todas as igrejas deveriam seguir essa lei, essa tradição, que Jesus é Deus, é de substância divina, é Deus como Deus, é eterno como Deus, é poderoso como Deus. Mas o próprio imperador Constantino, depois do Concílio de Nicéia, ele cedeu ao arianismo, e essa doutrina de Ario, comprovando para nós, né, para hoje, que não se consegue manter a fé a partir de decretos. Não adianta decretar, não, você tem que fazer isso. Não consigo manter pessoas a partir de decretos, né? Porque o próprio imperador que permitiu o Concílio de Nicéia, depois ele se tornou arianista, cedeu ao arianismo e também começou a acreditar que Jesus não era Deus. Em 381, depois que houve um outro concílio, o Concílio de Constantinopla, para defender a humanidade de Cristo. Primeiro foi para defender que Jesus era Deus. E agora era para defender que Jesus era homem. Né? Foi a partir dali, né, que começou a se defender essa tese que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele subsiste como Deus, mas também subsiste como homem, com os mesmos sentimentos que o homem tem. A Bíblia nos ensina isso, né? Em 461, no Concílio da Calcedônia, foi confirmada a doutrina da humanidade divina de Jesus, como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, podendo viver como Deus e como homem, como sempre foi. Em 416, no Concílio de Cartago, surge o homem chamado Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Ele defende a doutrina da salvação, porque surge uma outra heresia. Gostaria que vocês prestassem atenção nessa heresia. Surge a heresia proclamada por Pelágio, dizendo que o pecado não corrompeu totalmente o homem, que o homem era tão livre para tomar decisões quanto era Adão e Eva antes da queda. O nome dessa heresia combatida chamava-se livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio foi alvo de um compêndio teológico por Agostinho, que combateu. E esse compêndio teológico é chamado de arbítrio escravo. Ele ensinava que o homem realmente frisava a degradação completa do gênero humano, e não só do gênero humano, mas de todo o universo. De forma que a palavra de Deus fala que a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. De forma que a humanidade só pode ser salva através de uma intervenção divina, sobrenatural, que o homem por si mesmo jamais buscaria Deus ou tomaria iniciativa a tal alto por sua livre vontade, até porque não existia essa livre vontade. O homem era totalmente escravo do pecado, como diz a Bíblia. Né? A tese de Agostinho foi posteriormente confirmada por Martim Lutero. A primeira igreja, Lutero também escreveu um livro com o mesmo texto, que é Servo Arbítrio, ou Arbítrio Escravo. A primeira igreja não tinha placa, era chamada Igreja Cristã, ou O Caminho. Não é verdade que a Igreja Católica é a primeira igreja. Isso não se sustenta nem historicamente, nem biblicamente. Havia uma disputa sobre as lideranças da igreja. Havia as igrejas e havia uma disputa entre as lideranças de Roma, Constantinopla, Jerusalém e Antioquia. Essas igrejas, elas eram bem famosas, né? A igreja da época, famosas, igrejas grandes, e eles tinham autoridade de conduzir as outras comunidades menores, né? Existia uma disputa. Em 602, o imperador Focas
nomeia o bispo de Roma como bispo de toda a igreja, declarando que esse bispo seria o bispo universal. Então, daí que começa a surgir essa ideia de um pastor de todos, de um bispo para todos. O bispo de Roma, ele seria o bispo de todas as igrejas. Ele não aceitou isso, mas 5 anos depois, em 607, ele proclamou por si mesmo Bonifácio III como o bispo universal. Então, no século VIII, a partir daí, deixa eu fazer uma pequena parada aqui. Então, a história do bispado, do bispo universal, do papado. Espera só um pouquinho tomar uma água. A história do papado, ela surge através da história a partir de 607, né? A partir de Bonifácio III. Mas a Igreja Católica, ela diz que o primeiro bispo foi Pedro, e a partir dali há uma sucessão de papas, uma sucessão de bispos, de chefes da Igreja, né? Da onde que surgiu isso? Sendo que a história diz que a partir de Bonifácio III, né? No século VIII surgiu um documento chamado Falsas Decretas de Isidório, que conta a história. E a história conta que esse documento ele foi forjado a fim de justificar essa linhagem papal a partir de Pedro. E ele foi bastante divulgado isso, porque até Rui Barbosa, que era católico, ele escreveu um livro para desmontar essa tese firmada a partir desse documento de Isidório, chamado Falsas Decretas, né? E para desmontar isso que os papas eles vêm desde Pedro, né? E realmente até a história bíblica não diz que Pedro era o líder de todas as igrejas, né? Existiam bispos de cada igreja. Então, entramos na Idade Média, é o período da escolástica. A igreja se fortalece institucionalmente, financeiramente, mas enfraquece moralmente e espiritualmente. Dessa maneira, vai ser introduzindo dogmas na igreja, como, por exemplo, de Maria como corredentora e intercessora. Dogmas são crenças dentro de uma determinada doutrina. Não esqueça que não existia a igreja dividida, era uma única igreja. Então, na Idade Média, começou a surgir esse pensamento de a Maria ser corredentora. O que é corredentora? Ajuda Jesus na redenção, na salvação das pessoas. Ela redime, ela resgata o ser humano também. Então, Jesus não é o único salvador, existe uma corredentora, né? Aquela pessoa que ajuda a salvação. E ela também como intercessora, aquela Jesus, ele não era o único intercessor. Então, se você pedir para a mãe, ela vai falar com o pai direto, e o pai cede porque foi a mãe que pediu. Ela não precisa só de Jesus. E ela surge também essa doutrina de Maria ser rainha do céu, né? Que o próprio profeta, como eu disse anteriormente em outras lições, decreta que não se deve adorar a rainha do céu. Mas a igreja da época institui Maria como a rainha dos céus. Devemos deixar claro aqui que Maria era uma judia exemplar, uma mulher exemplar, e com certeza ela não aceitaria esses dogmas que impuseram diante dela. Ela não aceitaria, porque ela era muito humilde, ela sabia qual era o papel dela, né? E com certeza ela não aceitaria esses dogmas que foram colocados. Também outro dogma é o dogma da missa, como um sacrifício da transubstanciação da hóstia. O que seria a transubstanciação da hóstia? A transubstanciação seria que a hóstia, ou a Eucaristia, o pão da ceia, a partir do momento que ele é consagrado
a Deus, ele deixa de ser um pão e ele se transforma literalmente no corpo de Cristo. E o vinho, e é vinho mesmo na Igreja Católica, tá? E o vinho, ele se torna literalmente o sangue de Cristo. Essa é a doutrina da transubstanciação. Então, verdadeiramente, é o corpo e o sangue de Cristo, né? No próprio... Então, como vem esse dogma, né, que na missa há essa transubstanciação da hóstia, precisamos entender que a liturgia católica ela tem 4 tipos de culto. 4 modelos litúrgicos de culto. Ou graus de honra, né? Você pode falar de cultos ou de graus de honra. Eles são chamados de... Vamos dizer, eles têm nomes em grego. É a latria, que é o culto unicamente a Deus. A latria é uma das liturgias católicas que fala que o culto é unicamente a Deus. Mas como você acredita que a hóstia se transforma em Jesus e Jesus é Deus, então você pode adorar a hóstia porque ele é Jesus. Então, adora-se a hóstia ou o Santíssimo Sacramento ou o Sagrado Sacramento. Então, se eu estou com um pedaço da hóstia ou a hóstia toda, ali está Jesus todo. Então, ela deve ser adorada. Por isso que é a adoração do Santíssimo Sacramento, né? E essa adoração, esse culto está incluso na latria, né? Na liturgia da latria. Existe também a dulia. A dulia, que é um culto de veneração e honra aos santos. E aqui os santos, eles são... Não é aquilo que a Bíblia diz literalmente, que todos nós somos santificados em Cristo, né? Todos aqueles que estão selados pelo Espírito Santo são chamados de santos. Aqui, santos são aqueles que o Papa lhe decreta, ele faz um documento dizendo: essa pessoa é santa, essa tem um lugar especial no céu. Então, essas pessoas, esses homens, mulheres que viveram na terra, eles também são honrados, venerados, cultuados, que essa é a liturgia da dulia, veneração dos santos. Existe a hiperdulia. A hiperdulia é o culto e veneração a Maria. É uma veneração, é um culto especial para Maria. Existe a protodulia, que é um culto e veneração a José. José, pai terreno de Jesus, marido de Maria, né? Outros dogmas são o purgatório, a salvação pelas obras. A tradição, ela tem o mesmo valor que a Bíblia. Então, eles não têm a Bíblia como única norma de fé e de vida deles. Então, a tradição também tem o mesmo valor da Bíblia. Por exemplo, assim, vão perguntar, por que os padres eles usam esse tipo de roupa? Mas isso não está na Bíblia. Eles vão dizer assim, mas desde o início foi assim. Então, vale a tradição também. Por que faz o nosso sinal da cruz? Isso não está na Bíblia. Eles vão dizer assim, mas desde sempre foi assim. É um ato de veneração, um ato abençoado, santo, porque eles também têm a tradição como santa. Salvação pelas obras, tradição como o mesmo valor da Bíblia, a canonização dos santos pelo Papa. Outro dogma deles é que o Papa é ele que escolhe quem que é santo e quem não é santo. O sacerdócio como a pessoa de Cristo. Existe algo que chama-se in persona Christo. In persona Christi. Isso significa um termo em latim que diz que o sacerdote, eles têm-se não como um sacerdócio universal, como é crença nossa dos cristãos protestantes, que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, né, em Cristo Jesus. Eles têm que o que eles chamam de leigo. Os leigos são todos aqueles que não têm função eclesiástica, padre, bispo, arcebispo, cardeal. Então, você não tem função eclesiástica, você é um leigo. Esses não são
esses eles não são santos, e nem esses com função eclesiástica, né? Eles têm o sacerdócio como uma pessoa só para esses que têm uma função eclesiástica. Ele diz que o sacerdote, quando ele está na função sacerdotal, ou fazendo uma missa, ou trabalhando em algum lugar onde que ele esteja exercendo a sua função, ele é in persona Christi, ou a própria pessoa de Cristo que está ali. Então, e essa é uma doutrina católica também. Eles têm as indulgências, né, como tinham, né, não sei se tem ainda no cânon da Igreja Católica, né, nas leis da Igreja Católica, mas eles tinham essa doutrina, esse dogma das indulgências. O que são as indulgências? Que você poderia pagar o seu pecado financeiramente para sair do purgatório, ou fazer algum ato que pudesse tirar alguma pessoa do purgatório. Vamos dizer assim que purgatório, a palavra purgatório significa purificatório. Purificatório. É um lugar onde você tomaria um banho, você fica por um tempo lá, pagando os seus pecados, vamos dizer assim, e se você conseguir ser purificado, ou alguém na terra que ora por você e consegue fazer sacrifícios por você para que a tua pena diminua, e daí você não vai para o inferno, vamos dizer assim. E é como se fosse um lugar que você tomasse banho, para você não estar sujo no céu. E se você fizesse isso, né, então a igreja cobrava alguns valores para que um papa, ou o papa, ou um dos sacerdotes, como ele é in persona Christi, e tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu, ele poderia decretar o perdão por esse teu parente que estava nessa condição, e acreditava-se que ele seria perdoado e ele iria para o céu. Mais ou menos isso. Também existe o dogma da infabilidade papal. O que é infabilidade papal? O Papa não erra. Nunca erra. Ele está sentado na cátedra, na cadeira do sucessor de Jesus. Então ele é in persona Christi. Ele nunca erra. Pode fazer a pergunta? A gente está terminando aqui também. A igreja vai se corrompendo, então, a partir disso, na Idade Média, começa na Itália uma reforma, chamada Reforma de Movimento Renascentista. O movimento renascentista, que ele está corrompido, a igreja começa a ter corrupção, e é corrompida no seu espírito dentro da igreja. Nasce esse movimento renascentista, que é um movimento na Idade Média, que ele é um movimento cultural da época, e ele mexe em 5 áreas básicas da sociedade: a ciência, a política, a cultura, a economia e a religião. Essas áreas foram tiradas da mão da igreja, o qual ditava e orientava a sociedade nessas áreas. Era a igreja, era a espiritualidade que falava sobre o que é a ciência, como a ciência tinha que se conduzir, a economia, como você usava seu dinheiro, como você gastava e comprava, perdoava ou não perdoava a dívida, sobre a política, como deveria ser a pessoa, como deveria ser conduzida a política, a cultura da época, livros, como se escreviam, para qual direção, o que era de Deus, o que podia ser divulgado ou não, a economia propriamente dita, e até a religião. Então era a igreja que ditava isso. E esse movimento renascentista, ele acaba derrubando, tirando da igreja, das mãos da igreja, da autoridade da igreja, esse direcionamento para vamos dizer assim, para o público, né, para a população, para a cultura da época, né? Era a igreja que ditava, orientava a sociedade nessas áreas. Vamos terminar por aqui, nosso tempo está terminando, temos 3 minutos só. Então, se você tiver alguma pergunta a esse respeito, qualquer dúvida, senão a gente vai encerrar com uma oração. Quero te agradecer mais uma vez por você estar conosco, nos suportar, não desistir de nós. Nós temos novidades para acontecer a partir da semana que vem. Tem uma pergunta, parece? O pastor tratou Paulo como mais proeminente
dos apóstolos, certo? Se eu tatei, é isso? A pergunta é essa? Sim, porque o pastor. Tá, mas essa é uma visão minha, tá? Não, realmente, eu já disse em algumas mensagens que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão, né? Eu gosto muito de Paulo, assim, principalmente da vida dele, foi tudo que ele passou para pregar e para trazer essa mensagem. Paulo, ele era um assassino. Paulo, ele era um assassino. Ele perseguia os cristãos. Eu falava sobre isso com uma pessoa hoje, essa semana, na cozinha. Eu falei assim, imagina assim, uma pessoa que ele matava alguém. Tipo assim, cara, eu não gosto do que você crê. E eu vou te matar, eu vou te perseguir. Ele saiu de uma cidade para outra para perseguir essas pessoas. De repente, Jesus entra na vida desse homem. E ele é capaz, e as pessoas podem gritar, xingar, bater. Ele falou, ia bater nele. E esse cara se torna um cara manso. Como que você não admira um homem desse? Ele falou outra coisa. Mas me parece que ele não andou com Cristo e não foi reconhecido pelos outros apóstolos. Realmente, a afirmação ou a pergunta parece que ele não andou com Cristo e não foi reconhecido pelos outros apóstolos. Sim, ele teve bastante dificuldade de entrar, de ser aceito como um apóstolo de Cristo. Mas ele falava algo assim que eu também admiro, que ele dizia assim, não foram vocês que me escolheram, mas foi Jesus. E Jesus usava ele com poder também. Então foi essa autoridade no falar, no demonstrar. As pessoas começaram a ver nele isso que eu disse, essa transformação na vida. Os próprios apóstolos viram isso. E depois de mais de 10 anos, agora não tenho certeza se é 10 anos, 7 anos, que ele já estava pregando o evangelho, que ele se encontrou com os apóstolos, daí ficou 2 anos com os apóstolos, e ele assim, deu de dedo no Pedro, e falando assim, olha, do jeito que você está vivendo não é jeito que Jesus viria. Sabe? Então, realmente, não que eu dou vou colocar ele num lugar maior que os outros apóstolos, não é isso. Para mim, ele está no lugar diferenciado pela minha admiração que eu tenho a respeito dele. Outra coisa. Acabando a nossa bateria, então a gente vai... Ele falou, um dos seus ensinos foi que Jesus voltaria ainda na sua geração, o que não ocorreu. Na geração de Paulo ou na minha geração? Na geração, que foi um dos ensinos de Paulo. Na verdade, todos nós, realmente, Paulo, ele acreditava, não só Paulo, mas os outros apóstolos também, nas cartas deles, eles acreditavam na vinda do Senhor logo após, muito breve. Eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento, e eles pregavam sobre isso, pode ser agora, não desanime, pode ser agora. Então, realmente, ele acreditava que Jesus voltaria na geração dele, assim como eu acredito que seja ainda na minha geração. E muitos de nós que esperamos a vinda do Senhor, acreditamos que vai ser nessa geração ainda. Paulo, ele não só acreditava nisso, mas ele pregava sobre isso. Sim. Então, meus irmãos, essa parte da história da igreja, ela não estava, a princípio, dentro desse ensinamento, mas eu senti o desejo hoje de trazer algumas ensinos sobre a história da igreja. E talvez eu dê uma continuidade sobre isso na próxima terça-feira, ou a gente já encerrou essa parte, a gente já entra no discipulado de vida cristã. Próxima sexta-feira, talvez a gente adiante um pouco, ou talvez coloque para outro dia o nosso ensinamento, nosso discipulado, porque eu tenho reunião pastoral na próxima sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês. Nós temos... perdão, eu estou viajando aqui, não é na sexta-feira. Nas terças-feiras. Vai estar tudo normal, então. Se o Senhor não voltar até lá, nós continuaremos na terça-feira. Eu agradeço vocês que são fiéis a isso. E anotem, perguntem.
Um dia eu estive desse lado aí, alguém ensinando, e isso encantou tanto o meu coração, que hoje eu estou tentando passar um pouco daquilo que eu aprendi. Eu sei que Deus capacita você muito mais. Deus está levantando pessoas para poder ensinar outras. Nós precisamos colocar e transformar isso que é tão adulto, uma linguagem infantil. As nossas crianças, a nossa cultura, ela precisa saber dessas coisas que alimentam a nossa fé. Mais uma vez eu agradeço, permita-me eu encerrar com uma oração. Paizinho querido, obrigado por essas vidas, Pai. A gente não sabe onde que pode alcançar tudo isso, o que o Senhor preparou com tudo isso que nós estamos fazendo. Não existe mérito no ser humano. Toda honra e toda glória, todo louvor, toda majestade. Se há algum mérito, esse pertence ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Ele que é o Senhor da igreja. Senhor, que essas palavras, que esse ensinamento, eles frutifiquem, Senhor. Eles encontrem corações puros, corações saudáveis, solos férteis e multiplique para a vida eterna. Que teu nome seja glorificado através deles. Senhor, aquilo que faltou em mim, completa a tua Espírito Santo na vida deles, trazendo entendimento espiritual. Tempera tudo isso com o seu amor e com a sua misericórdia. Guarda eles a entrada, a saída, a permanência, Senhor. E que eles possam ser sinais desse amor. Luz para o mundo, sal da terra, fermento na massa. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém, amém e amém.